Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da editora NPE. Eu sou a Gisele e hoje estou aqui junto com o Jeff para a gente falar de um assunto bem legal, né? A gente quer conversar um pouquinho sobre o carregar dos sonhos e quem gostaria de escrever o seu primeiro livro, não é mesmo, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da editora NPE. E hoje nós vamos trazer um assunto muito bacana, né? Acho que quem daqui nunca teve o sonho de escrever um livro e ver ele publicado, né? Então hoje nós vamos trazer aqui para vocês, fazer uma live voltada para os objetivos que você busca. E ao final nós vamos ter uma surpresa bem legal para você que está acompanhando essa live hoje, né, Gisele? Exatamente. E antes que a gente comece a falar o que a gente está falando, né? A gente tem que lembrar de você não esquecer de se inscrever, dar o seu like e se inscrever no canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, né? E aí, hoje a gente vai conversar com vocês sobre o mapa para vocês poderem escrever o seu primeiro livro, ou de repente você já escreveu algum livro e você quer melhorar a sua escrita, por que não também? Então a gente vai mostrar que esse sonho ele pode sim virar uma realidade. Que a gente vai mostrar para vocês que algumas coisas que costumam nos impedir de avançar, a gente consegue resolver com um curso que a gente vai apresentar para vocês hoje, que é o que está rolando na nossa Black November, né, Jeff? Isso mesmo, um mapa, né? Um mapa onde você tem todo um planejamento, onde você vai trabalhar da página em branco à publicação do seu livro e que vai guiar você para finalmente tirar a ideia aqui da cabeça e colocar no papel, né? No papel ou no editor de texto e se tornar escritor da própria história. Exatamente. Então, acompanhe a gente que no final dessa live a gente vai colocar para vocês no cantinho da tela aqui um QR Code para que vocês possam, para quem quiser, uma oferta exclusiva, para que vocês possam sim dar o próximo passo, aproveitar essa nossa Black NPE, para que você possa se tornar sim escritor da sua própria história, escritor e publicar e trabalhar o seu primeiro livro, né? E aí, quando a gente fala da escrita de um livro, né, vem aquela primeira pergunta, né? Por que escrever um livro, né? Escrever um livro é muito mais do que colocar palavras no papel. É deixar o seu legado, eternizar o seu conhecimento, fazer com que pessoas conheçam a sua história quando você não estiver mais aqui. É registrar aquilo que só nós podemos contar. Então, quando você pensa no porquê e quando escrever um livro, você tem que colocar como uma missão de vida, como um objetivo de vida, deixar esse legado, né? Eu costumo dizer que quando aquela questão assim, imagine você daqui 80, 90 anos, quando não estiver mais aqui, alguém abrir uma gaveta e ao abrir essa gaveta se deparar com um livro. Ao abrir esse livro e começar a ler o livro, ela vai se deparar com você contando a sua história, mesmo você não estando mais aqui. E aí é você contando a sua história. Daí vem aquela velha pergunta: quem você quer que conte a sua história? Você, através de um livro escrito por você, quando esteve aqui, ou pessoas que conhecem recortes da sua história? Então, lembre-se do motivo pelo qual você quer escrever esse livro e foque nessa questão do legado, foque em deixar um conhecimento para a posteridade, né, Gisele? Exatamente. A gente deve pensar assim, ó, quantas vezes a gente já se parou e já começou a pensar assim, ó, ah, não, um dia eu escrevo, ou será que alguém vai se importar com a história que eu tenho para contar? A verdade por trás disso tudo é que todo mundo tem, sim, alguma coisa importante para dizer. O que falta, na grande maioria das vezes, é entender como você pode dar forma a isso, entender de que jeito que a gente pode começar a colocar isso no papel. E é assim que começa a jornada como escritor de primeira viagem, né? Isso mesmo. E aí vem os primeiros obstáculos, os principais obstáculos de todo escritor iniciante, e diga-se de passagem. Inclusive, escritores experientes passam por esses bloqueios, por esses obstáculos, né? E o primeiro, e não tão importante quanto os outros, né? É a procrastinação. Deixamos para depois o amanhã, e o amanhã nunca chega, né? Quem aqui que já começou a escrever um livro e disse assim, hoje eu não estou afim de escrever, vou deixar para fazer amanhã. E esse amanhã nunca chega. Você está meses, procrastinando meses para escrever seu livro, talvez anos, e esse
final do livro ele não acontece. Por quê? Porque a gente peca. E muitas vezes, a grande maioria dos escritores que passam aqui na editora NPR, principalmente os que procrastinam, é por conta de perfeição, né? Eu costumo dizer que antes feito é melhor do que não feito. Eu conto também, né, a jornada minha, né, como escritor, o primeiro livro que nunca saiu e o segundo livro que foi de série Thelma ele saiu. E claro, hoje eu escreveria de outra forma, com muito mais envolvimento, mas se eu não tivesse escrevido esse livro lá em novembro de 2021, hoje eu não estaria aqui junto com a Gisele, hoje nós não teríamos a editora NPE ensinando e transformando vidas através de escrita de livros. Então, coloque-se em movimento, faça o que precisa ser feito e deixe a procrastinação de lado, deixe a perfeição um pouco de lado. Lembre-se, a sua história ela vai transformar uma vida, e se ela transformar uma vida sequer você já vai estar deixando um legado, você já está deixando aqui o seu propósito de vida. Eu sempre costumo dizer, né? Muitas pessoas dizem assim, mas Jefferson, quantos livros você vendeu? Para mim não importa a quantidade de livros, e sim a quantidade de vidas que foram transformadas. Deixar esse legado, deixar esse conhecimento, deixar a procrastinação de lado para assim se transformar em escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. Outro obstáculo que os escritores e que as pessoas comuns que têm o desejo de escrever, que elas enfrentam, é o famoso bloqueio criativo. Mas eu não sei como continuar, eu não sei como começar. É aquela página em branco que parece para você um abismo, parece que não tem como tirar aquilo do papel, não tem como começar a contar aquilo, né? Geralmente, esse bloqueio criativo, ele está andando de forma muito próxima, de mãos dadas, dá para dizer até, com um outro obstáculo que é o quê? Que é a falta de método. Quando você não sabe para que caminho que você vai, qualquer caminho segue, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, quando a gente escreve sem rumo, também, a nossa escrita fica bagunçada, aí a gente trava e não sabe como continuar, a gente acha que a gente não tem capacidade para continuar escrevendo, acha que não é criativo o suficiente para continuar escrevendo, e a gente se perde no meio do caminho. Então, a gente entra num grau muito grande também, que é outro obstáculo que o escritor enfrenta, que é o quê? Que é a insegurança, não é mesmo, Jack? E aí, trazendo um pouquinho dessa falta de método, né? Por que o meu primeiro livro ele não aconteceu? Porque eu não tinha um método, eu não sabia como fazer. E quando eu me deparei, depois do 4º mês, desse primeiro livro que nunca saiu, eu vi que tinha muita coisa e eu não sabia como continuar, e aí a motivação veio e a insegurança aconteceu. No 4º mês do primeiro livro, eu parei de escrever ele, por quê? Por conta do medo do julgamento. A dúvida se somos bons o suficientes, o que as pessoas vão falar da nossa história, e foi isso exatamente que aconteceu. E aí, a falta de método, aliada à segurança, que é esse terceiro obstáculo que a gente está trazendo aqui para a live, fez com que esse livro nunca acontecesse. Quando eu falo de falta de método, foi porque o primeiro livro eu me programei para escrever ele durante 1 ano, 12 meses. Programei, entre aspas, né? Eu tinha como objetivo de vida, quando completasse 40 anos, ter um livro publicado. Só que não tinha método, não tinha... O bloqueio criativo veio, a procrastinação fez acontecer e a insegurança fez com que esse livro nunca saísse do papel. Todos esses desafios são reais e nós mesmos já sentimos isso em algum momento da nossa vida. Mas sabe o que diferencia quem realiza de quem apenas sonha? É ter um método e um acompanhamento que guie cada passo da sua escrita. E aí a gente traz o que, Gisele? Depois de tudo isso aí? A gente traz para apresentar para vocês, né, o curso Escritor de Primeira Viagem, que é um método que a gente usa com as pessoas que nos procuram com o desejo de escrever uma história e não sabem por onde começar. É as pessoas que chegam para a gente e dizem assim, mas eu não sei se a minha história vai valer a pena, se alguém vai gostar, se não vai gostar, eu não sei como contar a minha história. Então, a gente chama esse curso de Escritor de Primeira Viagem de um mapa. Por quê? Porque ele vai te orientar e ele vai te guiar do início até o fim.
da ideia de você ter uma ideia de um livro, da ideia de que história você quer contar, até você ter o seu livro preparado para a publicação, né? O seu livro finalizado para ele poder passar pelo serviço editorial, pela edição. Dentro desse curso, você vai conseguir trilhar esse caminho para chegar no ponto em que você vai ter ele pronto, para poder até, de repente, já começar a publicar ele de forma online, não é mesmo? Com certeza. É através dessa metodologia clara e prática que você vai aprender a organizar as ideias e construir um roteiro de escrita, superar os bloqueios criativos e manter uma rotina de escrita, desenvolver um estilo e autenticidade e, principalmente, depois que tiver o manuscrito, a primeira versão do seu livro pronto, cuidar da revisão e da estética do texto. Todo curso escritor da primeira viagem, ele vai te guiar. É um roteiro realmente. Eu e a Gisele, quando a gente pensou na estrutura desse curso, ele veio para realmente guiar, né, você a se tornar escritor da sua própria história. Nós também já tivemos o sonho de escrever o nosso livro e não tínhamos ninguém para poder ajudar. E é por isso que nasceu o curso escritor de primeira viagem, com esse propósito de fazer com que você se torne escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. E ao finalizar tudo isso, você também vai entender os caminhos das publicações e o caminho para você poder fazer a divulgação do seu livro, que é aquela coisa, não adianta você escrever um livro e achar que ele vai se vender sozinho. Não, você vai ter que falar do seu livro, você vai ter que apresentar, você vai ter que se posicionar enquanto escritor. Ou seja, esse curso ele é um passo a passo que transforma o eu um dia vou escrever para meu livro está pronto para ser publicado. O meu livro está pronto para eu enviar ele para uma editora. O meu livro está pronto para eu colocar ele lá dentro do Kindle da Amazon, ou para colocar dentro da Hotmart, ou dentro da Eduz, ou dentro de qualquer plataforma dessas de venda digital, para que eu possa vender esse meu livro, para que eu possa vender essa minha história, ou até mesmo, se for da minha vontade, que eu possa distribuir a minha história. Né? O curso Escritor de Primeira Viagem é o start para você se tornar definitivamente escritor da sua própria história. Claro que você vai seguir um passo a passo e vai sim ter o desejo, o sonho realizado de ter ele publicado numa plataforma de infoproduto, como a gente falou da Hotmart, da Eduz, da Kiwify. Se você vai colocar lá na Amazon, dentro do Kindle, qual é o propósito aqui? É que você se torne escritor de primeira viagem, se torne escritor da sua própria história num custo muito baixo de publicação, né, Gisele? Exatamente. E você pode estar pensando, perguntando assim, ó, ok, estou vendo isso, estou entendendo, eles estão ofertando um curso, o curso é para escrever, mas de verdade, o que a gente vai aprender dentro desse curso, né? Então, dentro do primeiro módulo do curso, o curso ele tem, deixa eu até olhar na minha cola aqui, 5 módulos, tá? Dentro do primeiro módulo, você vai descobrir como é que você vai desenvolver a sua ideia central e o propósito da sua escrita, porque escrever sem propósito também não vai te levar a lugar nenhum, né? Dentro do módulo 2, a gente ajuda você a entender como é que você vai estruturar o conteúdo, como é que você vai aprender a dar ritmo, como é que você vai dar uma coesão ao seu texto, como é que esse texto vai se ligar, como é que um capítulo vai se ligar ao outro, como é que vai dar essa continuidade. Dentro do módulo 3, a gente vai trabalhar com vocês o quê? Aquela parte do bloqueio criativo. Então, a gente vai ajudar vocês a desenvolver disciplina, a vencer a procrastinação, quais são as técnicas que a gente ensina para os nossos escritores para que eles não fiquem procrastinando e deixando sempre para depois. Dentro do módulo 4, né? Lembrando que são 5 dentro do módulo 4, algumas técnicas de revisão, como é que você vai poder observar e dar clareza para o seu texto, trabalhar um pouquinho o estilo do seu texto, buscar alguns leitores para poderem ler o seu texto e trazer a opinião de vocês, leitor beta, a possibilidade de avaliar um leitor crítico também. Então, você vai conseguir acompanhar essa jornada. E, finalizando no módulo 5, a gente entra dentro do universo da publicação. A gente vai falar para vocês como é que vocês podem autopublicar o seu livro. Ah, mas, meu Deus, vocês são editores, vocês vão ensinar o pessoal a autopublicar. Às vezes, esse é o caminho para dar o start para uma coisa maior, onde vocês vão sim precisar da ajuda da editora. Ali tem
Tem uma vantagem especialíssima dentro desse curso, do bônus desse curso, tá? Que a gente vai falar para vocês daqui a pouco. Mas a gente vai falar sim no módulo 5, nós trazemos para vocês como lançar, como divulgar, como vender o seu livro. Porque não adianta só você publicar se você não souber fazer um lançamento, se você não souber divulgar e principalmente se você não souber vender o seu livro, né? É muito importante, pessoal, que assim, né? A gente entende que o curso de escritor de primeira viagem, muitas editoras, muitas pessoas estão hoje na internet querendo ensinar você a escrever o seu livro. E simplesmente isso. Depois eles deixam você largado no mundo e você não sabe o que fazer quando o seu manuscrito estiver pronto e não sabe quais são os próximos passos. Dentro do curso Escritor de Primeira Viagem, além desses 5 módulos, nós preparamos 6 bônus especiais. O primeiro bônus que a gente vai trazer para você é um suporte na comunidade. Quando você adquirir o curso, você vai entrar numa comunidade do Facebook e lá dentro dessa comunidade você vai ter todo o suporte da nossa equipe e, por que não, fazer networking com outros escritores que vão adquirir esse curso. Essa é uma comunidade, né? Só antes do Jeff passar para o próximo bônus, essa é uma comunidade exclusiva que ela foi aberta exclusivamente para as pessoas desse curso, né? Então, é um método que a gente desenvolveu e a gente trabalhou com os nossos escritores até hoje e agora a gente está oferecendo ele para você. Então, você vai entrar e você vai estar como um dos pioneiros, ou seja, vai ter muito mais atenção por parte minha e do Jefferson, que vamos estar lá presentes ajudando você dentro dessa comunidade, né? E o que é mais interessante e importante falar aqui, salientar, que escritores que publicaram com a gente até hoje não fazem parte dessa comunidade. Você que vai adquirir o curso Escritor de Primeira Viagem vai ter essa exclusividade e, como muito bem colocado aqui, você entrar num pioneirismo que a gente está iniciando dentro dessa jornada da escrita, dentro do propósito de tornar você escritor da sua própria história. Outro bônus que a gente traz para você é a questão de a gente deixar já pronto, vamos entregar um layout pronto no formato de Word, onde você já vai escrever, vai botar o seu livro ali dentro, tem um manuscrito escrito lá dentro, e ele já vai estar dentro do formato para você poder fazer, simplesmente organizar as ideias da escrita ali dentro desse documento, salvar em PDF e fazer a questão e publicar em uma plataforma de produto de infoproduto, né, Gisele? Dos produtos digitais. Dos produtos digitais. Outro bônus que a gente tem na coisa, são 6 bônus, tá, pessoal? Um outro bônus que a gente tem é um checklist de lançamento, tá? Aí esse checklist é um arquivo em PDF onde você vai ter o passo a passo para ser orientado até chegar ao dia mais aguardado de todo escritor, que é o dia do lançamento. Então, ali a gente mostra nesse checklist como você vai fazer e se preparar para o grande dia, no caso. O quarto bônus que a gente está trazendo para você aqui, dentro do curso Escritor de Primeira Viagem, é o planner digital. Um planner onde você vai poder estruturar, pegar a ideia do curso e imprimir esse PDF e colocar a mão na massa, estruturar o seu livro, deixar ele planejado para você começar a escrita. O quinto bônus é o livro digital. O livro digital, seja escritor da sua própria história. Lá a gente também tem todo um guia passo a passo para poder fazer isso aqui. E aí eu vou deixar a Gisele falar o bônus que a gente mais entende que é importante para você que está iniciando no universo da escrita, na jornada da escrita, para você que é escritor de primeira viagem. Qual é esse bônus, Gisele? Então, para explicar para vocês essa questão do bônus, que é o bônus, um dos bônus mais especiais que a gente enxerga dentro do curso, para vocês entenderem como a gente acredita que você pode sim se tornar escritor escritor da sua própria história, escritor de primeira viagem. Dentro da promoção da Black Friday, a gente está fazendo o curso com 50% de desconto, é isso? Isso. Com 50% de desconto. Então, você vai pagar metade do valor do curso, certo? Mas você vai receber de cashback dentro da nossa editora o valor integral do curso. Então, o curso hoje ele é R$ 149,90. Ele está
sendo vendido agora durante a Black November. Deixa eu só confirmar o valor. Ele está sendo vendido por 70, né, de 150, então ele está sendo vendido por R$75, mas quem adquirir durante essa Black November vai ter R$150 de cashback na nossa editora. E o que eles vão fazer com esses R$150 de cashback? Era exatamente isso que eu ia falar. Então, de que forma que esse cashback pode ser utilizado dentro da nossa editora? Como serviço editorial, né? Com desconto, se você precisar do serviço editorial, então a gente vai dar esse valor no desconto do serviço editorial. Ou, no começo do ano, nós vamos estar lançando um outro curso, que vai ser um curso voltado propriamente para marketing do escritor. Então, você vai poder usar esses R$150 como cashback para conseguir desconto neste curso, né? Exclusivamente para quem adquiriu o Escritor de Primeira Viagem durante esse mês da Black November. Porque, como a gente falou, deu a louca no nosso mentor, né? E você pode estar pensando assim, mas como é que eu faço agora para acessar? Então, agora eu vou botar aqui, no cantinho aqui em cima, o nosso QR Code, para que você possa, sim, acessar o site onde você consegue acessar essa oferta, mas eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho e acessar no finalzinho da live, né? Quando a gente estiver se despedindo e dando tchau para vocês. Então, esperem mais um pouquinho, porque assim, a gente ainda quer explicar, por mais que eu vou deixar aqui para vocês poderem ir acompanhando. Vocês podem estar se perguntando assim, mas isso traz resultado? Como eu falei antes, a gente validou isso com os nossos escritores, a gente desenvolveu esse método mentorando os nossos escritores, sentando com eles e conversando. Então, a gente tem escritores que venderam de largada mais de 300 livros. A gente tem escritores que de largada acharam que iam vender 30 livros e venderam 250 livros. Então, sim, o método funciona, pessoal. Vocês podem ficar tranquilos que esse método ele funciona. E não esqueçam, vocês vão ter a comunidade para, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem dificuldade, colocar lá a pergunta de vocês, que nós vamos estar diariamente acompanhando a comunidade, olhando, respondendo as dúvidas de vocês. A gente vai estar pegando na mão de vocês. Não é uma mentoria de 1 a 1, não é uma mentoria de 1 a 1, mas é um curso com acompanhamento, sim, né? Muitos dos nossos escritores, eles começaram sem experiência nenhuma. Duvidavam até, inclusive, de que vendiam livros. Muitos escritores chegaram a duvidar que venderiam, no máximo, 10 livros para a família e chegaram a vender 250, 300, até 500 livros. Se você estiver comprometido com o método, se você fizer o passo a passo, né, acompanhar o checklist de lançamento, fizer a pré-venda do seu livro, que é onde a gente traz essa questão de você começar a se posicionar e a publicar, você pode ter certeza que vai chegar lá, desde que decida dar o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo, gente? É adquirir o curso Escritor de Primeira Viagem na Black November de 150 por R$75, com 6 bônus exclusivos. E aí, como a gente está comprometido com o resultado seu, nós vamos dar 100% do cashback. Ou seja, você vai comprar o curso por R$75, e nós vamos dar um cashback para você poder adquirir o próximo curso que a gente vai estar lançando lá no início de 2026, ou, de repente, utilizar esse cashback na utilização de um produto ou serviço dentro da editora NPE. Ou seja, você vai estar adquirindo o curso Escritor de Primeira Viagem e vai ganhar esse cashback 100%. Tamanha é o comprometimento da nossa equipe em relação a esse curso, ao propósito de tornar você escritor da sua própria história. E aí, né, a gente apresentou para vocês as vantagens, apresentou para vocês por que vocês deveriam, né, se tornar escritor da sua própria história. Agora é você vir com a gente, né, e vamos juntos transformar o sonho de vocês em páginas reais, né? Então, o link está aqui neste QR Code que vocês estão vendo aqui. A questão é você garantir a sua vaga. Lembrando que, né, se de repente você estiver assistindo esse vídeo e já tiver acabado o mês de novembro de 2025, infelizmente você chegou atrasado. Mas,
Se estivermos durante este mês desse mês de novembro de 2025, que essa promoção vai ficar até o dia 30 de novembro, você tem chance sim de conseguir se inscrever, aproveitar todos esses bônus que vão estar disponíveis somente nesse mês de novembro, não é mesmo? E esse curso ele é muito mais do que um curso, né? Ele é o sonho, é um compromisso com o nosso escritor de ter um livro publicado. Muitos escritores, muitos mentorados, principalmente mentorados, nós temos uma mentoria para escritores que o custo é mais do que R$ 7.500. É R$ 7.500. E todo o método que a gente apresenta na mentoria, ele está dentro do escritor, no curso Escritor de Primeira Viagem, por apenas R$ 75, pessoal. É óbvio que você vai ter que ter ser um pouco mais autodidata, tem que estar comprometido com o curso, assistir o curso, seguir o passo a passo. Quem é mentorado por nós, a gente pega na mão e vai do início ao fim. Só que você não vai ficar sozinho depois que assistir esse curso. Você vai estar lá na comunidade, onde eu, Gisele e a nossa equipe vamos estar respondendo você, tirando todas as dúvidas. Você pode deixar as dúvidas embaixo das aulas, que a gente também vai entrar lá e vai responder as dúvidas para vocês. E, principalmente, você tem a chance de participar de uma comunidade de escritores, onde um pode ajudar o outro e todos crescem juntos, né, Gisele? Exatamente, né? E a ideia não é fazer uma live tão longa, a ideia não é a gente ficar aqui e ficar repetindo e repetindo, porque a gente sabe o quanto está sendo cansativo para as pessoas que estão assistindo os lançamentos de Black November, de Black Friday e tudo mais. Então, a gente quer agradecer mesmo de coração você que assistiu esse vídeo até aqui, né? E quero dizer para vocês que escrever é um ato de coragem, né? Todo escritor de primeira viagem, todo escritor de segunda, terceira, quarta, ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que abrir aquele documento do Word, ele tem que abrir aquela página em branco e começar a escrever. Então, aproveitem que essa nossa Black, né, da nossa Black NPE, no caso, ela é o passo para vocês, ela é o caminho, a gente está dando para você o chão para você dar o seu primeiro passo. Então, aproveite o arquivo de PDF que tem lá, que é o nosso planner digital, imprima, use ele, você pode imprimir para escrever o primeiro, segundo, terceiro livro, porque a gente esqueceu de falar uma coisa, que é um blog, que é um outro benefício que a gente está dando para quem está adquirindo o livro, o curso de escritor de primeira viagem nesse momento, que é o acesso vitalício, né? Então, você vai poder acessar esse curso daqui a 1 ano, daqui a 2, enquanto a plataforma estiver no ar, você terá, sim, acesso a esse curso, né? Para que você possa, sim, contar conosco nessa caminhada, né, Jeff? A Black NPE é esse passo, é o início da jornada para você se tornar escritor da sua própria história. É ter o seu nome nas prateleiras das plataformas digitais e transformar os corações de outros leitores. É você gerar autoridade, é você deixar o seu legado para a posteridade, é você contando a sua história quando você não estiver mais aqui. E aí, você pode ter certeza que essa Black November, ela é realmente para você que é o escritor de início de jornada, que nunca escreveu um livro, é o escritor de primeira viagem, que gostaria de ter o seu livro publicado numa plataforma de produto digital. E o nosso compromisso é tão grande com você, que a gente está dando uma série de benefícios, como a gente falou aqui, mas o mais importante, por ser uma Black NPE, por ser a primeira Black NPE de um curso que a gente está lançando, a gente já lançou esse curso outras vezes, mas dentro da Black NPE, você vai ter o curso com acesso vitalício. E aí eu convido você agora, depois dessa live, para entrar, acessar aqui o QR Code, né? Aqui no cantinho, aqui, ó. Acesse esse QR Code. Lá vai estar explicando melhor, a página de vendas explica como é que funciona o passo a passo. Lá você vai relembrar tudo que a gente falou aqui na live, né? E seja escritor da sua própria história. Vem com a gente, nos vemos dentro do curso e em breve vendo vocês publicados, se posicionando como escritores das suas próprias histórias, né, Gisele? Exatamente. Então, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês nas quartas-feiras. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, quem sabe tirando dúvidas ou trazendo alguma novidade do mercado literário, como a gente sempre vai trazendo. E
desejo a todos, né? Eu, Gisele, desejo a todos uma ótima semana e não se esqueçam, pessoal, curtam, comentem e se inscrevam no nosso canal para que você não perca nenhuma live, não perca nenhum conteúdo que a gente vai lançando ao longo da semana, ao longo do mês e ao longo do ano. É isso aí, pessoal. Nos encontramos nas lives, toda quarta-feira estamos aqui, trazendo dicas, insights do mundo do mercado editorial e você sempre com o objetivo de fazer você se tornar escritor da sua própria história. Não perca a Black November, corre lá, entra na nossa página de vendas, adquira o curso, porque essa é uma condição especial e a gente não sabe quando vai lançar ela novamente, né, Gisele? Exatamente. Eu não sei se isso vai acontecer de novo no ano que vem, tá? Mesmo que no ano que vem tenha Black November, né? No ano que vem a gente pode estar com outra situação. Então, se eu fosse você, não perderia, ó. Clica ali, acessa ali com o seu celular, ou faz um print da sua tela e abre lá dentro do Google Lens, que ele vai conseguir levar você para o nosso site, ou então, aqui na descrição deste vídeo, você também consegue o link para acessar essa página, para poder acessar esse site, tá bom? Pessoal, no mais, ótima quarta-feira a todos, ótima noite de quarta-feira a todos, e vemos vocês amanhã de manhã no nosso Instagram, @editoranpe, para que você possa acompanhar também o nosso Café com Palavras, não é mesmo? Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.